Olá, turma, tudo bem com vocês? Então vamos lá, né? Vamos começar a nossa aula de hoje. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos lá. A gente estava falando, né, na semana passada, na aula passada, dos riscos, né? Eu vou colocar aqui para a gente dar só uma leve revisada aqui, para a gente relembrar. Vamos lá. Então, quais os tipos de riscos que a gente tem dentro do local de trabalho, né? Quais os tipos de riscos que nós chamamos riscos ocupacionais? São 5 principais, né? Químico, mecânico, biológico, ergonômico e físico. Então, a gente já falou do risco mecânico, a gente já falou do risco físico, a gente já falou do risco econômico, ergonômico, e a gente tinha falado, né? Eu vou passando aqui para a gente ver, né? Então, falei do mecânico, né? Falei aqui do ergonômico, a gente citou algumas situações, falei do risco físico, falei do químico, né? Como a gente terminou falando sobre a questão do combustível, né? Aquelas situações todas. Do agrotóxico, inclusive, dessa poeira aqui que os trabalhadores, né, são expostos, vapores de combustíveis, entre outros vapores. E aí eu tinha parado aqui no risco biológico, tá? E aí, o risco biológico vai ser todo aquele risco que a gente está exposto, né? A quê? A micro-organismos, tá? Então, agentes de risco dentro do risco biológico seria o quê? Bactéria, vírus, fungos, parasitas, entre outros tipos de micro-organismos, tá? Então, toda vez que a gente for exposto a isso, o tipo de risco é risco biológico. Então, por exemplo, aqui, dentro do hospital, a gente só, técnico de enfermagem, enfermeiro, estamos expostos a riscos biológicos, né? O risco biológico, não. O pessoal da limpeza de alguns estabelecimentos, né? De alguns indústrias, enfim, pessoal da limpeza de serviços gerais também estão expostos a serviços biológicos. E a serviços, não, a riscos biológicos. Eu coloquei aqui para vocês terem um exemplo, não é somente essa pessoa aqui, esse colaborador, que está tendo esse tipo de ocupação dentro de uma instituição hospitalar. Não. Esse tipo de ocupação é realizada em todos os lugares, né? De indústrias, de lojas, de estabelecimentos, em diversas modalidades. Então, sim, consiste em riscos biológicos, porque num vaso sanitário, nós temos a presença de bactérias, né? De vírus, muitas das vezes também a pessoa fica exposta. Então, gente, olha só, making off, acidentes acontecem. Derrubei feio de cara meu telefone celular aqui. Faz parte, tá? Errinhos básicos, né? Na hora da gente fazer as gravações. Vamos lá. Peraí, eu tô tentando pegar com o pé. Faz parte. Não consegui pegar com o pé. Gente, vocês vão morrer de rir vendo isso, né? Peraí. Vou ter que sair da câmera. Não queria sair daqui da câmera. Peraí. Pronto. Saí, peguei o bendito do celular. Mas vamos lá, então. Riscos ocupacionais biológicos. Então, falei da questão aqui, né, desse tipo de ocupação de serviços gerais, de um modo geral mesmo, do ambiente hospitalar, que com certeza tem muita exposição a micro-organismos de todos os tipos, e mesmo com a questão dos EPIs, né, que a gente tem, ainda assim a gente está exposto, pode acontecer acidentes, né, a gente pode estar, na hora de tirar, colocar o equipamento de proteção individual, se contaminar. Então, gente, é exposição sim, mesmo com equipamento de proteção individual.
Laboratórios também, porque os laboratórios lidam com secreções. Então, imagina, várias pessoas, né, colhem sangue, fazem a coleta de sangue e esse sangue vai ser analisado. Então, algumas dessas pessoas, por exemplo, alguns desses sangues a pessoa nem sabe, né? Mas está contaminado, por exemplo, com HIV, com vírus de HIV, outros com hepatite. Então, imagina também a exposição biológica que laboratórios, né, de testagem em todas as situações assim estão expostos, né? O colaborador, o trabalhador, né, que está ali atuando ali naquele setor. Em laboratórios tanto de análises clínicas, tá? Quanto laboratórios, gente, de pesquisas também, científicas. Então, alguns pesquisadores também estão expostos a riscos biológicos, tá? E aqui, eu falo com vocês, é o nosso mapa de risco. Lembra que eu conversei sobre a questão que cada estabelecimento tem o seu mapa de risco? E isso que é o mapa de risco. Tá vendo nessa lateral aí, para vocês verem aqui, ó, nessa lateral direita aqui? Vocês vão ver grande, médio e pequeno círculo. Então, o primeiro círculo, então, é aquele círculo, o grande, significa que aquele risco é o risco que está em maior destaque naquele estabelecimento, é o risco que tem maior probabilidade que o colaborador está mais exposto, tá? Então, no caso, por exemplo, de uma instituição hospitalar, esse é um tipo de risco que vai... Qual o risco que vai estar nesse círculo grande? Né? Vai ser o risco, o quê? Biológico. E depois, qual vai ser o risco que vai estar? Ergonômico, porque a gente também fica muito sentado, tipo de... A gente pega, muitas das vezes, peso, lida com paciente pesado. E o pequeno? Ele pode ser o quê? Risco físico, pode ser químico também, que a gente está exposto a gente está exposto a materiais e soluções ao tempo todo, tá? E aí é só a gente pensar em alguns outros tipos de indústrias, o que poderia, por exemplo, como a gente já conversou, num açougue. Qual que vai ser o mapa de risco de um açougue? Primeiramente, vai ser o quê? De acidente, né? Da bolinha azul ali. Então, um risco mecânico. É acidente mecânico, tá? Por quê? Porque mexe com máquinas pesadas, que tem risco de acidente ali. Depois, ergonômico. Por quê? Porque o ergonômico, por conta da posição, que a pessoa fica durante muito tempo em pé. Aí, depois, pode-se considerar que no açougue, depois do ergonômico, a gente pode considerar risco físico. Por quê? Porque muitas das vezes ele está exposto, sim, a ambientes muito gelados ou muito quentes, tá bom? E até biológico, se a gente for parar para pensar, porque dependendo, né, do tipo de armazenagem do alimento, enfim, pode ter algum micro-organismo também ali. Conseguiram entender até aqui a questão dos riscos ocupacionais? Então, eu vou encerrar aqui para a gente finalizar essa parte dos riscos ocupacionais, tá bom? Ah, não, gente, perdão. Olha só, eu vou compartilhar mais essa aqui com vocês. Eu pensei que tinha terminado ali. Então, vou falar mais isso daqui. Ó, que vamos lá, então. O risco físico, né? Tá, o meu computador tá todo bagunçado com cor, não liguem para isso. Então, o risco físico é verde, tá bom? O risco químico é vermelho, o risco biológico é um marronzinho, meio assim. O amarelo é ergonômico e o azul é o mecânico ou de acidentes, tá bom? Então, vamos lá. O verde, risco físico. Então, eu tenho vibrações, eu tenho radiações ionizantes, então raio-x, alfa-gama, temperaturas extremas, tá? Como frio, calor, tá? Então, assim, vamos lá. Pressão, então, como eu falei para vocês, altitude, pessoas que trabalham tanto em alta altitude, quanto também em alturas, como também no fundo do mar, tá? Umidade, isso tudo é risco físico.
Depois a gente entra em risco químico. Risco químico, a gente vai ter poeira de determinado elemento químico. Então, poeira de ferro, poeira de carvão, poeira de algodão, poeira de amianto, que hoje em dia nem pode mais né, ter indústria de amianto. E a gente tem também, por exemplo, né, dentro do químico, fumaça, tá aí fumos, mas é fumaça no contexto geral, pode ser fumo de cigarro mesmo, ou fumaça, névoas, neblinas, gases, vapores, né, substâncias ou compostos de produtos químicos em geral. Então, tudo aquilo que também a gente pode, né, entrar em contato através da pele, não somente inalando, configura um risco químico. Risco biológico, o que a gente tem? Os micro-organismos, né? Então, vírus, bactéria, protozoários, fungos, parasitas, alguns bacilos, e também, claro, o sangue, porque, né, como eu falei com vocês, lá quem trabalha em laboratório, por exemplo, está exposto a um sangue que pode estar contaminado, tá? Riscos ergonômicos. Por exemplo, esforço físico intenso, então aquela pessoa que desenvolve um trabalho que tem que ter um esforço físico vigoroso e intenso, né? Ou exigência de uma postura inadequada. Então, a gente já conversou sobre isso também. Realizar o trabalho com uma postura inadequada. Levantamento e transporte manual de peso. Então, pegar peso também de uma forma inadequada. Isso tudo tem riscos ergonômicos. Mesmo fazendo a postura adequada, existem os riscos, tá, gente? Controle rígido de produtividade. Então, lembra que eu coloquei lá, numa indústriazinha, Charlie Chaplin, né? Com aquela coisinha de virar a chavinha? Que é esse controle rígido de produtividade, acaba que a pessoa fica, assim, num ritmo de esforço por repetição, sabe? Então, pode gerar imposição de ritmos excessivos, então, o mesmo que eu estou abordando, a mesma questão. Trabalho em turno noturno e diurno, principalmente o noturno, porque a pessoa muda completamente, né, o relógio biológico. Jornadas de trabalhos muito prolongadas também tem essa questão de risco ergonômico. Então, toda a indústria, tudo que tiver esse tipo de característica, o trabalho, vai ser enquadrado o risco ergonômico como prioridade em alguns casos, tá? Repetitividade, situações que causam estresse físico ou psíquico, tá? Então, tudo isso a gente engloba no risco ergonômico. E o risco mecânico ou acidentes, que é azul, tá, gente? Não é verde, que tá aparecendo aí. Então, arranjo físico inadequado, ou seja, né, estrutura da empresa em alguns quesitos inadequada, que está inadequado, que precisa de correção, máquinas e equipamentos sem proteção, piso escorregadio, degraus, iluminação inadequada, eletricidade, tem, risco de incêndio, de explosão, armazenamento, né, em almoxarifado, em situações que também estão totalmente inadequadas. Então, tudo que vocês pensam que o trabalho exige algum tipo de exposição a esse tipo de fatores que eu estou falando é risco mecânico, né? Por exemplo, também a questão de animais peçonhentos, né? Mecânico ou de acidentes. Também está englobado nesse aqui. Ou então qualquer outra situação que possa acontecer um acidente de trabalho está englobado aqui nesse risco. Aí agora sim eu finalizo, porque é o último slide que a gente fecha riscos ocupacionais, ok?